Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para o nosso encontro semanal do Estudo do Evangelho, do GPEC, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Eu me chamo Marcos Ribeiro, faço parte do Grupo Anália Franco e me juntei a essa equipe para aos domingos nós estudarmos o Evangelho sistematicamente. Hoje nós iremos encerrar o capítulo 10, né? Mas antes da gente falar um pouco sobre o tema, eu queria convidar todos para se aquietar, serenizar um pouco a mente, para que a gente possa entrar em sintonia com os mestres espirituais, né? A equipe espiritual que nos acolhe, que nos guia, que possamos, caso sinta-se à vontade, fechar os olhos ou simplesmente ouvir, agradecer ao Mestre Jesus por essa tarde, por mais um início de semana, e que possamos juntos compreender o Evangelho, a mensagem do Cristo, buscando nos melhorar, aperfeiçoar nossos atos, para que a gente possa ter uma caminhada, uma jornada cada vez mais progressista, uma jornada cada vez mais pensando na evolução, nos nossos reparos. Obrigado, Pai, por cada instante que nos concede, por cada oportunidade que nós tenhamos encontrado nesse planeta, na família, no trabalho, com os amigos. Muito obrigado, Pai. Que assim possamos dar início ao nosso estudo, buscando a compreensão da Tua palavra. Pois bem, amigos, nós hoje vamos encerrar o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, e o final dos capítulos tem sempre as instruções do Espírito, e nos últimos dois sábados, dos últimos dois domingos, desculpe, nós estudamos perdão das ofensas, a indulgência, e hoje é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Bom, lembrando que esse capítulo faz parte da estrutura do Evangelho ainda da redenção individual, trazendo como perspectivas e finalidades para que a gente possa buscar, né, galgar, né, a redenção, né, a evolução. Essa pergunta, título, ela é respondida por São Luís, né? E São Luís responde essa pergunta a título com três perguntas, né? Vou fazer a leitura, ela é um trecho pequeno, não é um trecho grande, para depois a gente traçar alguns comentários. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Item 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender seu próximo? Certamente não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não com as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, um dever que a caridade manda seja cumprida com todo o cuidado possível. Aos demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Item 20. Será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para elas, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando ser necessidade para a opinião geral. Igualmente, repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência,
e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente ao contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar e evitar o que reprova, o que reprova dos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa aos moralistas ou ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Item 21. Haverá caso em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. E as imperfeições de uma pessoa, se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem vítimas. Em tal caso, deve-se pensar na soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Pois bem, meus amigos, o que é que o Evangelho quer nos dizer com essas três respostas de São Luís? É importante a gente perceber que há várias maneiras de mostrar os erros do próximo. Se fizermos com sincero propósito de contribuir para o seu progresso e agirmos com moderação, é perfeitamente correta a nossa atitude. E, além disso, um dever que nos cumpre, que nos compete cumprir. É um dever, é nossa obrigação fazer esse alerta, né? Temos que levar em consideração a nossa intenção nessa atitude. Qual a intenção de se fazer isso? Nossos atos são julgados levando-se em conta a nossa intenção. E se ao repreender o próximo, guardarmos o propósito de denegrir a sua imagem, é claro que a nossa atitude não é correta. E se há de fazermos pelo bem comum e com caridade, isso sim é louvável, principalmente se temos vinculação com aquela pessoa. É uma forma de amorosamente chamar a atenção e tentar ajudá-la. Mesmo imbuído de boa intenção e moderação, devemos, primeiramente, verificar se não adotamos o mesmo comportamento que estamos reprovando. Senão, onde encontraremos um amparo moral necessário para repreender, para chamar atenção? Precisamos dar o exemplo. Precisamos estar convictos de que nós não temos aquela conduta em nós. Porque muitas vezes aquilo que identificamos nos outros também está em nós. Nos espelhamos naquilo que estamos identificando, tentando corrigir. Devemos tomar para nós os conselhos que demos para os outros. O que a gente dá para os outros, a gente tem que estar em nós, tem que ser exercitado por nós. Em termos de bons procedimentos, ninguém pode exigir do outro aquilo que não pratica. Não é verdade? O exemplo é muito mais importante. Então, meus amigos, tudo depende da intenção com que repreendemos. E evitemos que, se elas existem, nada os impede de notá-las. E até aí não há mal algum de nossa parte identificar o defeito do outro. O que será repreensível é o intuito maldoso de divulgar, de difamar, visando o rebaixamento do próximo, visando fazer mal àquele próximo. Com relação às faltas do próximo, aos erros do próximo, a gente percebe que o Evangelho nos recomenda que levemos em conta somente para nos servir de referência, para analisarmos nossas próprias faltas, para nos espelharmos, a fim de buscarmos corrigirmos. Nunca, porém, com o propósito de denegrir o próximo. A gente pode identificar o defeito do colega, do próximo, do vizinho, do familiar, mas com o intuito de também buscar uma aprendizagem para nós mesmos. E aí eu venho e faço a pergunta: que proveito devemos tirar
para nós das imperfeições alheias, né? É isso que a gente tem que levar em consideração. Identificar o defeito alheio são alerta para nós, né? Para que nós devemos nos autoavaliar, a fim de verificar o que temos a corrigir, antes de censurar os outros, sobretudo porque cada um tem o direito de agir como for melhor, né? Existe o livre-arbítrio. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que o semelhante pense como nós. Mas a gente pode amorosamente tentar, com exemplo, trazer aquele, aquele amigo, aquele familiar, né? Aquele irmão, tentando alertar para esse mal, né? O Evangelho nos diz que precisamos compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpas nas horas de desacerto, né? Todo mundo erra, mas observar esses erros com coerência, né? Devemos demonstrar a nossa reprovação ante as imperfeições do próximo e alertá-lo para isso através do bom exemplo, né? Que possamos ensinar com o nosso proceder. Isso é que a gente precisa ficar atento, né? Enquanto a censura bem intencionada consegue esclarecer e orientar, o bom exemplo convence. E é esse o maior legado que Jesus nos deixa, o exemplo de modelo e guia. Eu acho que são essas as palavras, né, que nós identificamos no Evangelho hoje, na mensagem de hoje, e que nos traz como um grande alerta, um grande ensinamento para que a gente possa trabalhar, exercitar esse ato de misericórdia, né, de indulgência com o próximo. É isso, né? Nosso encontro hoje chega ao fim, né? E que possamos mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus por esse momento que estivemos juntos nessa casa de oração, né? Através desse estudo aqui pelo canal do GEPEC, né? E para encerrar, que possamos novamente aquietar a mente, se acomodar da melhor forma possível, buscando sentir a presença do Cristo que está em nós, buscando pensar em coisas boas, que possamos nesses instantes lembrar dos nossos amigos, dos nossos familiares, mentalizar nossa causa, pedindo ao Pai proteção, inspiração para cada decisão difícil que a gente tenha que tomar ao longo da semana, e sempre agradecer pela oportunidade, ó Pai. Muito obrigado por mais esse momento que aqui estivemos. Muito obrigado, Mestre, pela dádiva da vida. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado pela nossa moradia. Que possamos ter uma semana muito rica, com bastante prosperidade, com coisas boas, e que assim a gente possa, cada dia mais, galgar a felicidade. Obrigado a todos pela presença e que possamos, mais uma vez, felizes, encerrar o nosso estudo do Evangelho. Muita paz. Obrigado, irmãos, que possamos cada vez mais estar aqui juntos aos domingos. Divulguem, convidem os seus amigos, os seus familiares, para que a gente possa estar também aqui no estudo do Evangelho. Um grande abraço.